Lua. Glória a Deus, te saúdo nessa noite com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa noite estamos aqui para poder pregar uma palavra de salvação, uma palavra de vida eterna. E nessa noite o Senhor Jesus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que o Espírito Santo de Deus possa ir de encontro ao seu coração nessa noite. Meu amado, estamos aqui embaixo de uma ordenância, onde o Senhor Jesus ordenou aqueles que o servem para que fosse pregar seu evangelho. Palavra do Senhor em Marcos 16, versículo 15 adiante, vai dizer assim: então ele disse: vão pelo mundo inteiro, anuncie o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. A palavra do Senhor nessa noite, aqui Jesus ele estava dando as suas últimas instruções aos seus discípulos. E essa instrução que Jesus ele deu aos seus discípulos, Jesus primeiro ele chama e depois ele dá uma ordenância, porque a palavra do Senhor vai dizer em Mateus 11, versículo 28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então os discípulos eles já tinham ido até Jesus, e depois Jesus ele ordena aos seus discípulos: olha, ide pregai o evangelho a toda criatura, e aquele que crê nesse evangelho será salvo. Então a salvação, Jesus ele diz: olha, a salvação está em crer em Cristo Jesus. A salvação está em crer na palavra de Deus. Então nessa noite aqui nós vemos que Jesus, quando ele ordenou aos seus discípulos, ele ordenou, e a palavra diz que ele mandava de 2 em 2. E ali quando Jesus ele enviava os seus discípulos, ele saía pregando o evangelho. O interessante é que Jesus ele falou para os seus discípulos: olha, e por causa do meu nome vocês serão odiados por todos. Por causa do meu nome vocês serão perseguidos. Por causa do meu nome vocês serão atacados. E a gente sabemos, meu amado, que ali Jesus ele levantou aqueles homens que para a humanidade não tinha serventia nenhuma, porque eram homens indoutos e homens que viviam naquele tempo da pesca. Outros viviam de uma forma onde outros eram cobradores de impostos, e eram pessoas que para a sociedade eram discriminadas. E eu falo para ti nessa noite, mas esses homens, meu amado, foi levantado por Cristo Jesus. Esses homens foram chamados por Cristo Jesus. E a palavra diz que esses homens, eles saíram, Jesus ordenando: olha, ide pregai o evangelho. Aquele que crê no evangelho será salvo. Meu amado, Jesus ele não vai falar na palavra: olha, ide convencei a multidão, ide convencei todos. Não, Jesus ele não falou para convencer. A ordenança de Jesus é pregar o nome dele e dizer que Jesus ele salva, Jesus ele liberta, que Jesus ele pode mudar a vida do homem, que Jesus ele pode mudar a história do homem. Mas para isso nós temos que crer em Cristo Jesus. E nunca foi fácil. Nunca foi fácil, sabe por quê, meu amado? Porque os discípulos de Jesus, eles sofreram. Os discípulos de Jesus perderam as suas vidas pregando o evangelho. E nessa noite eu quero falar para ti. A palavra do Senhor vai dizer: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então a condenação nessa noite é você não crer em Cristo Jesus. A condenação está em não crer no evangelho de Cristo Jesus. Então Jesus Cristo ele fala para os seus discípulos: olha, prega o evangelho. Quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. Então nessa noite eu falo para ti:
que seria como nos dias de Noé. Como foi nos dias de Noé? Casavam-se, davam-se em casamento, as pessoas preocupadas com a vida terrena, aonde veio o dilúvio e tudo foi destruído. Meu amado, essa vida sua nessa terra, ela é passageira. Isso aqui passa muito rápido. Mas eu te falo nessa noite, há uma eternidade que aguarda o homem, há um lugar esperando o homem, mas a escolha é em vida. Jesus, ele não veio morrer pelo justo, porque quem é justo é Jesus. A palavra do Senhor vai dizer que todos pecaram. Não tem um homem nessa terra que não pecou. Somente Jesus Cristo foi santo, puro e fiel. Todo ser humano, ele é pecaminoso. Todo ser humano, ele é cheio de vaidade, cheio de si. Mas tem um que não é. Jesus Cristo, Salvador da humanidade. Jesus Cristo, aquele que veio morrer pela humanidade. Deixa eu falar para ti nessa noite. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele cravou na cruz toda a condenação do homem. Mas para isso, para que eu e você não venha ser condenado, meu amado, nós temos que crer em Jesus Cristo. A palavra do Senhor vai dizer, Jesus, olha, não se turbe os vossos corações. Não se turbe os vossos corações. Crede em Deus, crede também em mim. Então a salvação é crer em Jesus Cristo. Muitas vezes nós ficamos nessa terra, nós vimos pessoas, nós vimos vidas angustiadas, pessoas vivendo a vida angustiada, uma vida de sofrimento, uma vida nessa terra onde não falta nada material, mas no seu coração tem um vazio, mas no coração lá dentro, lá na alma tem um vazio, onde o homem procura preencher com as coisas dessa vida, procura preencher com algo momentâneo dessa vida. Mas deixa eu falar para ti, meu amado, quem pode preencher o coração do homem não é as coisas dessa vida, não é isso aqui, porque a palavra do Senhor vai dizer que tudo isso aqui vai perecer, tudo isso aqui é passageiro. Quem pode preencher o meu e o seu coração é Jesus Cristo. Quem pode preencher a minha e a sua alma é Jesus Cristo. Jesus, ele pode preencher esse vazio. Jesus, ele pode mudar a sua história. Mas para isso, meu amado, tem que crer em Jesus Cristo. Tem que crer em Jesus Cristo. Não estou aqui falando para você crer nesse homem pecador. Não, eu sou carente como você. Eu preciso de Jesus assim como você. Eu não estou aqui para falar religião B, A, C ou D, não. Não salva, meu amado. Quem salva é Jesus Cristo. Quem salva a alma do homem é Jesus Cristo. A palavra do Senhor vai dizer em João 1, versículo 29, aonde ali estava João. João, ele vê Jesus. E João fala, olha, eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então o meu Salvador é Jesus Cristo. O seu Salvador, que você que está me ouvindo, é Jesus Cristo. Não há outro Salvador, não há outro mediador, não há outro caminho, não há outro Filho de Deus, não há outro Cordeiro, não há outro. É Jesus Cristo. O nome que foi dado sobre todo nome sobre a terra, não existe outro nome que o homem possa clamar, que o homem possa alcançar a salvação e a vida eterna. Então nessa noite, meu querido, eu estou aqui embaixo da ordenança, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então todos escutam, agora crê, meu amado, abra o seu coração, passe a crer. A palavra do Senhor vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então há necessidade de anunciar essa palavra, a palavra de Deus, porque a fé vem através de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nessa noite, meu querido, eu não sei como você se encontra nessa noite, eu não sei se você tem conhecimento dessa palavra, mas se você tem nessa noite, você entende do que eu estou falando. Esse vazio que você tem que preencher, aí no mundo nunca vai se preencher. Esse vazio que você está passando, só Jesus pode preencher. Se você conhece a palavra de Deus, você sabe que Jesus está voltando.
Os sinais da vida de Jesus estão aí. E eu falo para ti, meu amado, não perca tempo, porque amanhã pode ser tarde. Então, nessa noite, que o Senhor Jesus possa entrar no seu coração, que a luz do Espírito Santo de Deus possa resplandecer sobre a sua vida. Seu Deus, em nome de Jesus, nessa noite, Pai amado, eu te entrego esse setor QNR, te entrego cada vida, cada alma que está nos ouvindo nessa noite. Pai amado, como aquele semeador lançou aquela semente e caiu no bom terreno. Pai amado, que essa palavra nessa noite venha cair no bom terreno, que venha dar fruto, vidas venham ser libertas. Toma, Senhor Deus, nessa noite, cada um que está nos ouvindo nessa noite, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, traga cura, traga libertação. Senhor Deus, traga renovo para essa cidade. Senhor Deus, que venha ser jovem liberto nessa cidade. Que jovens venham, Senhor Deus, ser pregadores da sua palavra. Que jovens venham ser missionários na tua presença. Senhor Deus, em nome de Jesus, manifesta o seu poder nessa cidade. Manifesta a sua glória nessa cidade. Senhor Deus, eu não sou nada, eu sou apenas puro como todos eles que estão me ouvindo. Mas o Deus que eu prego, mas o Cristo que eu prego, Ele reina e vive eternamente. Senhor Deus, em nome de Jesus, cada alma, cada vida nesse lugar, que venha ser liberta